Olá pessoal do Help Química, sejam bem-vindos à nossa aula de número 23, classificação dos elementos químicos. Galera, todos nós sabemos que a tabela periódica ela é formada por metais, ametais, gases nobres e pelo hidrogênio. Algumas versões antigas também traziam para nós os semimetais, né? Mas essa classificação já saiu da IUPAC já faz algum tempo, então nós não iremos trabalhar com elas. Beleza? Galera, é o seguinte. Quando nós formos fazer uma prova, né? Uma prova do Enem, ou vocês forem fazer uma prova da escola, vocês receberão uma tabela periódica em branco, certo? Então, antes de eu começar a vir dar o prosseguimento dessa aula e falar de algumas características, eu quero ensinar a vocês a como detectar na tabela periódica, e vocês terão de uma tabela que nem essa, que aparece aqui na tela de vocês. Então, essa tabela será a tabela que vocês receberão para fazer uma prova de vestibular, de Enem, na escola. Como saber quem aqui são os metais, os ametais, os gases nobres ou coisa do tipo? Então, esse é um dos assuntos da aula que nós iremos trabalhar hoje. Então vocês receberão uma tabela como essa que está aqui no vídeo de vocês, e terão uma tabela semelhante a essa que vocês estão vendo aqui no vídeo, tá? Então a minha ideia é justamente essa, para você saber como que toda essa classe aqui são dos metais, e aqui o hidrogênio, esses carinhas são os ametais, e aqui do lado os gases nobres, né? E sem contar que aqui embaixo nós temos a série dos lactanídeos e dos actanídeos, certo? Então tá, então vamos começar o nosso trabalho de hoje então. Vou mostrar para vocês como é facinho, digamos, dar, entre aspas, vida na nossa tabela periódica. Pegamos um esboço aqui que eu fiz para vocês. Essa coluna grossa aqui separa os metais de transição interna dos outras classes da tabela periódica. Certo, galera? Certo. Tranquilo, né, pessoal? Primeira coisa que nós precisamos, pessoal, identificar é essa mesma escadinha que eu passei para vocês na aula de número 19. Ela começa aqui no boro, né? E vem descendo nesse sentido, né? Silício, e assim vai indo, né? Até chegar aqui embaixo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para, digamos, dar vida à nossa tabela periódica é identificar essa escadinha que eu acabei de destacar aqui para vocês. Tendo feito isso, vocês lembram que eu falei com vocês que quem está à direita da escadinha é tendência a ficar na forma negativa, né? Que são os ânions, e quem está aqui de todo esse lado para cá, inclusive os metais de transição interna, tende a serem os cátions, certo? Então, galera, por que isso acontece? Bom, a fundo nós veremos isso nas aulas de ligações químicas, mas nós temos que saber que todo mundo que está aqui acima da escadinha, inclusive os que estão destacados, pertencem à classe dos ametais. Beleza? E com exceção dessa última coluninha que está à direita, que são os gases nobres. Então essa última coluninha aqui, ela é correspondente aos gases nobres. E toda essa galera aqui, com exceção do hidrogênio, são os metais. Então, galera, agora ficou fácil. Todos os elementos que estiver à esquerda da escadinha na sua tabela periódica será metais, lembrando que, com exceção do hidrogênio, e todos que estão no outro extremo da direita são os gases nobres. Então, essa galera que está aqui por cima da escadinha, inclusive os que estão destacados, são os ametais. Beleza, galera? Então, se cair numa prova para vocês, pedindo para identificar se o carinha ele é metal, ametal ou coisa do tipo, agora vocês já sabem consultar, né? É somente buscar na tabela periódica de vocês. Belezinha, pessoal? Então tá facinho. Isso foi apenas para nós darmos uma pincelada agora, para nós vermos quais são as características desses elementos que nós acabamos de classificar. Como eu falei com vocês, tabela periódica ela é formada por metais, ametais, gases nobres e hidrogênio.
E acabei de mostrar aqui em cima para vocês, né, como que aquela tabelinha que eu mostrei no início da aula passou de uma tabelinha xoxa e sem graça e preta e branca para uma tabelinha viva e colorida, beleza? Já mostrei isso lá no começo do vídeo. Agora, galera, nós iremos ver as características de cada um desses carinhas aqui, beleza? E na próxima aula, na aula de número 24, eu vou passar para vocês um documentário muito bacana falando sobre a construção da tabela periódica. E nós falaremos um pouco mais dessas classificações desses metais. E metais, etc. Então eu acho que é muito importante vocês também verem o documentário da aula 24, beleza? Então vamos lá. Galera, as características dos metais. Os metais, eles são bons condutores de eletricidade e também de temperatura. Aí algumas pessoas devem estar se perguntando, o que eu tenho a ver com isso? Se eu quero fazer, sei lá, engenharia elétrica, por exemplo. Bom, um engenheiro elétrico, ele precisa saber dessas características, porque vai ter metais que vai conduzir melhor a eletricidade e tem outros que vão conduzir pior, né? Então, um exemplo disso, por que nas companhias elétricas nós usamos fio de cobre? Porque o cobre ele é um bom condutor de energia. Certo, galera? Então, na fiação elétrica das grandes cidades, geralmente usam-se fios de cobre justamente por causa dessa capacidade que ele tem de transferir energia. Beleza? Ser um bom condutor de energia. Beleza, né, pessoal? Facinho. E do calor, de condutor de temperatura também, né? Em metalúrgicas, por exemplo, isso também é interessante saber. Os metais, galera, outras características bacanas dos metais é que eles são maleáveis, né? Então, assim, joias, anéis, pulseiras, etc., podem ser feitas com metais justamente por causa dessa capacidade que eles têm de ser maleáveis, principalmente quando entram, quando estão nos seus pontos de fusão, né? Ele possui brilho característico, né? Então, cada metal vai ter um brilho, né? O ouro vai ter um tipo de brilho, a prata vai ter outro, o aço outro, né? E todos são sólidos a 25 graus, com exceção do mercúrio, beleza? Uma quinta característica que eu havia me esquecido de colocar é que eles possuem altos pontos de fusão. Então, os metais, para eles ficarem na forma líquida, as temperaturas têm que ser muito altas, muito elevadas. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? E os ametais, então? Ora, as bolas, eles possuem propriedades completamente diferentes dos metais. Então, por exemplo, um cara que vai fazer o conserto de um gerador de energia elétrica, ele vai ter que usar uma luva de borracha, porque ela borracha é formada por um ametal. E os ametais, eles são péssimos condutores de energia e de eletricidade, péssimo condutor de calor, né? Então, por esse motivo, os não metais ou os ametais, que são sinônimos um dos outros, né, são usados nessas características, né, por possuírem propriedades completamente diferentes dos metais. Tranquilo até então, pessoal. Facinho, né? E os ametais também, eles podem ser encontrados na natureza de forma líquida, eles podem ser encontrados na forma gasosa e podem ser encontrados também na forma sólida. Pra vocês verem que legal, né? Mais uma característica que é completamente o oposto da dos metais, né? Enquanto eles, a maioria, com exceção do mercúrio, que são encontrados em apenas um estado físico da matéria. Não é isso, galerinha? Bom, os gases nobres, pessoal, cada gás nobre possui uma característica diferente. Então, eu coloquei duas apenas características dos gases nobres que engloba mais um geral da coisa. Quais são elas? Todos são gases, né? Óbvia essa, né? Eu acho que eu não precisava falar, mas por desencargo de consciência. E todos são inertes. O que são inertes? Ou não reagem, ou vão reagir somente em condições extremas, beleza? Essa ideia de falar que um gás nobre não reage, isso não é muito legal, porque em condições extremas ele pode reagir. Quando nós formos ver a nossa aula das exceções da regra do octeto, eu vou explicar para vocês por que isso acontece,
tá? Mas são em casos extremos mesmo. Belezinha, pessoal? E, por fim, o nosso sem família, que é o hidrogênio. O hidrogênio, galera, é um cara que possui uma característica muito fantástica. Por quê? Ele, de todos os elementos, ele é o que possui a menor densidade, né? Ele é extremamente explosivo. Ele é um cara assim, né, digamos. Ele é o brigão do mundo da química, né? Ele é o brigão dos elementos químicos, certo? E o hidrogênio, ainda mais legal de tudo, é que ele compõe 75% de toda a massa do universo observável. Galera, isso é coisa demais. Estrela de hidrogênio, hidrogênio tem na Terra. O hidrogênio, ele é o cara. Até no corpo humano nós temos hidrogênio. Então, o hidrogênio está presente em quase tudo que existe, entendeu? O nosso Sol, por exemplo, é composto de muito gás hidrogênio e gases hélio também. Então, então nós temos aí o hidrogênio compondo 75% do universo observável, né? E ele, ainda de tudo, galera, ele apresenta a característica de metais, ametais e gases nobres. Como eu falei, ele é uma coisa muito estranha, ele é completamente diferente de todo o resto que é conhecido, né? Então tá aí. Essas então são as classificações dos elementos químicos que eu queria falar com vocês hoje, né? Aulinha tranquila, facinha, né? Mas é importante para uma série de assuntos que nós iremos ver daqui pra frente, tá? A começar pelo documentário da aula 24, que eu gostaria que todos assistissem, né? E comentassem comigo o que vocês estão achando dessas aulas do Help Química, colocando alguns vídeos para ilustrar aquilo que nós estamos vendo na teoria. Beleza, então, pessoal. Então tá aí. Forte abraço, fique na sequência, tá? Que continuaremos falando de tabela periódica. Até já!